Imagine um mundo onde tudo o que você conhece pode ser uma mentira. As estrelas que você observa à noite talvez sejam mais do que apenas pontos brilhantes. E se, neste exato momento, algo ou alguém estivesse nos observando de volta? Hoje, você vai descobrir segredos que governos e organizações poderosas têm feito de tudo para esconder de nós. Bem-vindo ao canal Mistérios e Lendas. Prepare-se para mergulhar em uma investigação chocante, cheia de evidências perturbadoras, relatos inexplicáveis e eventos que desafiam tudo o que sabemos sobre o universo. Mas antes de começar, já deixa o seu like e se inscreve no canal, porque o que vamos revelar hoje pode mudar a forma como você enxerga o mundo para sempre. Você já ouviu falar de estranhas luzes cortando o céu de Nova Jersey? O que parecia ser mais uma noite comum se transformou em uma verdadeira cena de filme de ficção científica. Aviões comerciais interrompendo suas rotas, moradores aterrorizados apontando câmeras para o céu, e teorias surgindo a cada segundo nas redes sociais. Os avistamentos misteriosos não apenas continuaram como também se intensificaram. Nos últimos meses, vários relatos descrevem naves que parecem mudar de forma, emitindo um brilho pulsante e realizando manobras impossíveis para qualquer aeronave conhecida. Testemunhas reportaram avistamentos próximos à costa e em áreas urbanas densamente povoadas, provocando engarrafamentos e até mesmo interrupções em voos comerciais. Serão OVNIs, drones de alta tecnologia ou algo muito mais misterioso? O próprio governo dos Estados Unidos decidiu encarar o fenômeno de frente. E não estamos falando de simples avistamentos. Estamos falando de investigações, documentos secretos e declarações chocantes que indicam a existência de naves alienígenas, tecnologias avançadas e até corpos de seres não humanos. Sim, você ouviu certo, corpos extraterrestres. Mas por que eles estariam escondendo isso de nós? Há décadas, fenômenos inexplicáveis têm desafiado os maiores cientistas e militares do planeta. Chamados popularmente de OVNIs, e mais recentemente, de UAP, fenômenos anômalos não identificados, esses objetos fogem completamente das leis da física que conhecemos. Mas e se eu te dissesse que o mistério não está apenas nos céus? Que ele também esconde segredos nas profundezas dos oceanos e até mesmo em nossas próprias bases militares? Estamos falando de objetos emergindo do fundo do mar em alta velocidade, manobras aéreas que desafiam a lógica, avistamentos em áreas estratégicas e relatos que, por mais incríveis que pareçam, não podem ser simplesmente ignorados. Afinal, o que está realmente acontecendo? E o que essas aparições significam para nós? Nos últimos anos, especialmente em 2020, algo mudou. Documentos confidenciais e vídeos ultrasecretos começaram a ser divulgados pelo Pentágono, revelando imagens perturbadoras de aeronaves desconhecidas. Em um desses vídeos, captado por pilotos da Marinha dos Estados Unidos, vemos objetos realizando movimentos absurdos. Eles mudam de direção instantaneamente, aceleram a velocidades inimagináveis e desaparecem em segundos, como se desafiassem as próprias leis da gravidade. Mas o mais intrigante são os relatos dos próprios pilotos. Alguns descrevem a sensação de que esses objetos estavam brincando com suas aeronaves, como se fossem capazes de prever suas ações antes mesmo de elas acontecerem. Um piloto chegou a relatar que o objeto parecia antecipar os movimentos do caça, deixando a tripulação sem reação. E isso não é tudo. Há registros desses fenômenos em locais extremamente sigilosos, como instalações nucleares e bases militares de alta segurança. Em uma dessas ocorrências, sistemas inteiros de mísseis foram misteriosamente desativados enquanto OVNIs pairavam sobre o local. Coincidência ou mensagem? Os oceanos também têm seu papel nesse enigma. Muitos relatos apontam para objetos emergindo das profundezas com velocidades e capacidades desconhecidas para qualquer tecnologia humana. Esses chamados OSNIs, objetos submersos não identificados, adicionam uma camada ainda mais intrigante ao mistério. Estariam essas naves escondidas no fundo do mar, longe dos nossos olhos, utilizando tecnologias que mal conseguimos conceber? A pergunta que fica é: quem ou o que está por trás desses fenômenos? Seriam visitas de uma civilização extraterrestre? Ou estamos lidando com algum avanço tecnológico terrestre que ainda não foi revelado ao público? Enquanto tentamos encontrar respostas, uma coisa é certa: estamos vivendo em uma era onde o impossível parece cada vez mais real. O que antes era relegado ao campo da ficção científica agora ocupa as manchetes dos maiores jornais do mundo. E talvez, só talvez, seja a hora de reconsiderarmos tudo o que acreditamos saber sobre nosso lugar no universo. O fascínio da humanidade por fenômenos inexplicáveis remonta aos primórdios da nossa história. Desde os tempos mais antigos,
Já surgiam relatos de luzes misteriosas no céu e de eventos que desafiavam a compreensão da época. Pinturas rupestres encontradas em diferentes partes do mundo ilustram figuras humanoides cercadas por formas que se assemelham a discos voadores, como se nossos antepassados já tentassem registrar o que viam, ou quem sabe, o que temiam. Na Idade Média, os relatos ganharam tons ainda mais intrigantes. Cronistas da época documentaram fenômenos luminosos que cruzavam os céus em padrões estranhos, como bolas de fogo ou objetos metálicos flutuando em silêncio absoluto. Para muitos, eram sinais divinos ou manifestações sobrenaturais. Mas será que havia mais por trás dessas descrições? Foi apenas no século XX, com o avanço da ciência e da tecnologia, que esses mistérios começaram a atrair atenção global. O ano de 1947 marcou o início da era moderna dos OVNIs, com o famoso incidente de Roswell, no Novo México, Estados Unidos. Segundo os relatos, um objeto estranho caiu em uma fazenda remota, deixando destroços que intrigaram tanto os moradores quanto os militares. Inicialmente, foi anunciado que se tratava de um disco voador, mas em menos de 24 horas, a narrativa mudou. O governo afirmou que tudo não passava de um balão meteorológico experimental. Mas será que essa explicação convenceu alguém? Décadas depois, documentos desclassificados e depoimentos de militares reacenderam o debate, sugerindo que havia muito mais no caso de Roswell do que o governo estava disposto a admitir. E o Brasil? Nosso país também tem seus capítulos nessa história misteriosa. Em 1996, o caso Varginha abalou o interior de Minas Gerais e atraiu atenção internacional. Segundo testemunhas, uma criatura de aparência estranha foi vista vagando pela cidade após o que parecia ser a queda de uma nave. 3 jovens descreveram um ser pequeno, de pele marrom, olhos vermelhos e cabeça desproporcional. Pouco tempo depois, o exército teria isolado a área e removido o que, segundo rumores, seria o corpo da criatura e os destroços da suposta nave. Oficialmente, o governo negou qualquer envolvimento com alienígenas, mas as contradições e o silêncio das autoridades só aumentaram as especulações. E esses são apenas os casos mais conhecidos. A verdade é que, ao longo das décadas, inúmeros relatos semelhantes surgiram ao redor do mundo. Alguns descartados como fraudes, outros jamais explicados. O que eles têm em comum? Uma sensação de que não estamos sozinhos e de que talvez a humanidade esteja prestes a desvendar algo muito maior do que imaginamos. Será que esses eventos são apenas fruto da imaginação humana? Ou estamos realmente sendo observados por algo, ou alguém, muito além da nossa compreensão? 2023 foi um ano que ficará marcado na história como o momento em que o impossível deixou de ser apenas teoria. Durante uma audiência pública no Capitólio dos Estados Unidos, o mundo prendeu a respiração diante de revelações que desafiam tudo o que acreditávamos saber sobre nossa existência e o cosmos. Sob juramento, ex-militares e funcionários de alto escalão trouxeram à tona informações chocantes. O governo norte-americano estaria escondendo evidências concretas de naves alienígenas, tecnologias avançadas além da nossa compreensão e até mesmo restos biológicos não humanos. Isso mesmo, corpos extraterrestres. Entre os denunciantes, um nome chamou atenção: David Grush, ex-oficial da Força Aérea e membro de programas secretos do governo. Grush afirmou com todas as letras que as evidências de visitas alienígenas à Terra estão sendo ocultadas há décadas, guardadas a 7 chaves em instalações secretas e longe do conhecimento público. De acordo com ele, essas naves não apenas desafiam as leis da física, como também possuem tecnologias que poderiam transformar nossa sociedade, mas que infelizmente estão sendo usadas para propósitos desconhecidos. E se você acha que isso já é surpreendente o suficiente, espere até saber os detalhes. Grush afirmou que essas naves não foram apenas encontradas, mas recuperadas de acidentes em diversas partes do mundo, muitas vezes envolvendo intensa operação militar para encobrir o ocorrido. Quanto aos restos biológicos mencionados, ele deixou claro que os testes realizados comprovaram que não pertencem a nenhuma forma de vida terrestre conhecida. Mas então, por que esconder algo tão revolucionário? Será que o medo de um colapso social impede que essas informações venham à tona? Alguns argumentam que religiões, governos e até mesmo mercados financeiros poderiam enfrentar consequências devastadoras caso a humanidade fosse confrontada com provas irrefutáveis de vida alienígena. Por outro lado, há quem acredite que a verdadeira razão está em algo ainda mais sombrio: o interesse em manter o controle sobre tecnologias que poderiam revolucionar áreas como energia, transporte e comunicação. Imagine, por exemplo, uma tecnologia capaz de fornecer energia ilimitada e limpa. Isso poderia acabar com a dependência de combustíveis fósseis, resolver crises climáticas e transformar economias inteiras. No entanto,
também destruiria indústrias bilionárias que lucram com o modelo atual. Estaríamos diante de uma guerra silenciosa pelo poder? Outro ponto intrigante levantado durante a audiência foi o silêncio de outros países. Apesar de muitos incidentes envolvendo OVNIs serem relatados globalmente, quase nenhum governo se pronuncia abertamente sobre o assunto. Isso indicaria uma colaboração internacional para manter o segredo? Ou seria uma corrida entre nações para explorar essas tecnologias antes que os outros? O que fica claro é que a audiência pública de 2023 foi apenas o começo. Ainda há muitas perguntas sem respostas, e a pressão da sociedade para que a verdade venha à tona só aumenta. Enquanto cientistas tentam explicar esses fenômenos como drones ou ilusões ópticas, uma coisa é certa: a verdade está mais próxima do que nunca. Mas será que estamos prontos para aceitá-la? Deixe seu comentário aqui. Você acredita que estamos sendo visitados por seres de outro mundo? Ou tudo isso é uma grande conspiração? E antes de sair, já deixa o like e se inscreve no canal para não perder nenhuma revelação obscura como essa. E tem mais um vídeo esperando por você aqui na tela. Clique agora e continue explorando os mistérios mais sombrios do universo. Até a próxima. E cuidado com o que pode estar observando você.